Se está difícil para todo mundo essa situação da Covid-19, imagina para o paciente oncológico, aquele que está lutando contra o câncer. Quais são os efeitos psicológicos em toda essa confusão que a gente está passando agora, né, Sol? Quem está orientando a gente, Dr. Nelson Teich, fique à vontade para fazer pergunta para ele, mas também presta atenção no toque da Sol. Que é do Vale Sul Shopping, que abriu os restaurantes da Praça de Alimentação e Praça Gourmet. Então, um convite, que tal um almoço em família na Cantina da Nena, um ribs barbecue com amigos no EX Stick House, ou quem sabe, um hambúrguer delicioso no Los Angeles Prime. Gente, a Praça de Alimentação e a Praça Gourmet funcionam de segunda a sábado, tá? Do meio-dia às 8 da noite. E todos os restaurantes estão seguindo medidas preventivas para cuidar muito bem de cada um de vocês. Vale Sul Shopping, bem-vindos de volta. Muito legal, né, Lu? Vem junto com a gente aqui, Sol, porque a gente recebeu bastante pergunta. Obrigado pela confiança de vocês. Mas olha que interessante, o risco de pegar o coronavírus, é até bacana a gente comentar se isso é um mito ou verdade, doutor, que andou rolando na internet. É maior em pacientes com câncer ou não? A informação que a gente tem até agora, o câncer não é um fator de risco. Olha. Né? Quer dizer, basicamente o risco do contágio vai estar relacionado à pessoa infectante, quanto tempo ela fica infectando, qual é a capacidade que ela tem de transmitir, qual é a intensidade do poder de transmissão e com quantas pessoas ela se relaciona. Então, basicamente é isso. Mas não existe hoje um dado, que eu saiba pelo menos, onde o paciente que tem o diagnóstico de câncer tenha mais facilidade de pegar a doença, que eu saiba não. Doutor, muito se fala na vacina, são tantas vacinas que eu já perdi a conta e Deus queira que todas estejam aí prontas para nos livrar desse mal. Agora, muita gente tem medo de tomar a vacina, né? Tem medo, principalmente os pacientes com câncer que não sabem a reação. Por exemplo, a vacina de dose única, né, Luquinha, do laboratório Johnson & Johnson contra a Covid, assim como outras, apresentou resultados positivos, né? O paciente com câncer, ele deve ter prioridade nessa vacina e, principalmente, tem que perder o medo? Bom, em relação à vacina hoje, a gente tem uma publicação do começo do mês que tem mais de 300 sendo testadas. Uau. Mas, um dado até da Organização Mundial de Saúde que foi liberado anteontem já, a gente tem 40 vacinas já em estudo em humanos e 10 delas estão naquela fase chamada fase 3, que é a fase em que você realmente testa se ela funciona ou não, né? Que é você ter um grupo controle e um grupo que toma a vacina. O que é importante nisso? A vacina é uma coisa que eu sempre fui muito focado nela, acho que eu te falei isso. Quem trouxe a primeira vacina para o Brasil fui eu que trouxe a vacina de Oxford para o Brasil, na época que eu estava no Ministério. Né? E o que acontece? E hoje eu sou advogado de uma empresa não brasileira, fora do Brasil, que é uma das que está produzindo a vacina. Então hoje eu estou conseguindo acompanhar, inclusive, com esse processo de como é que você constrói uma vacina. É muito rico, é muito interessante. Rico que eu digo no sentido de é muito detalhe, é muito trabalho, é muito complexo, né? Então, como é que acontece normalmente? Essa vacina, primeiro, ela é testada em animais, e aí você vê a produção de anticorpos, e aí depois você começa a testar em humanos. A fase 1, fase 2 é quando você testa para ver se vai gerar anticorpos e para ver se não vai ter muito efeito colateral. Porque a vacina, por isso que é um risco, a gente não pode deixar a vacina ser tratada de uma forma política. Uhum. Porque é fundamental que você consiga ter um número grande de pessoas testadas em estudo para você avaliar os efeitos colaterais. Uhum. Okay. Por quê? Porque a gente hoje no mundo está com quase 8 bilhões de pessoas, então você vai falar agora um esquema de vacinação de bilhões de pessoas. Sim. Você não pode botar bilhões de pessoas sendo vacinadas com alguma coisa que não é seguro. Sim. Porque você está pegando pessoas saudáveis. São pessoas saudáveis. Você não pode expor pessoas saudáveis a alguma coisa de alto risco para elas, né? Sim. Então, a vacina, ela vai... Hoje a gente tem... E o que acontece? Nesse processo da vacina, o teste em humano, antes dessa fase 3, que é essa fase mais que define realmente se a vacina funciona bem ou não, as fases anteriores, elas medem se as pessoas produzem anticorpo ou não, Sim. a imunidade celular se existe ou não. Então, quando essas vacinas vão para a fase 3, normalmente elas já comprovaram que elas são capazes de produzir imunidade. O que você testa na fase 3 é se aquela imunidade funciona bem. Okay. Mas, por exemplo, essas vacinas, algumas delas, acho que eu tenho acesso,
tem algumas que produzem mais anticorpo até do que aquela pessoa que já teve a Covid. Porque uma das coisas que você faz é o seguinte, você pega pessoas que tiveram a Covid e pega o soro dessas pessoas para avaliar os anticorpos. E aí você vê a produção de anticorpo por quem teve a doença. E aí você compara quando a pessoa toma a vacina, se ela produziu igual. Olha só. Então, a gente hoje tem vacinas que geram até mais anticorpos do que uma pessoa que teve a infecção. O que sugere que a chance de dar certo é enorme. Que bom. Deus queira e Deus te ouça, viu, doutor? É enorme. A gente, é que eu falo, você como gestor, então, quem está liderando um ministério, um país, você não pode contar com a vacina, por mais que você torça por ela. Você tem que assumir que você não sabe exatamente quando a vacina vai surgir. E ela tem limitações, por isso é que é importante você ter várias vacinas, porque a vacina, às vezes, ela pode não funcionar na pessoa mais idosa, ela pode não funcionar na pessoa que tem mais imunocomprometido, porque ela tem mais dificuldade em produzir aquela reação. Quando você vacina 100 pessoas, não são as 100 que vão ficar imunizadas. Hoje a Organização Mundial de Saúde trabalha 50% das pessoas, um pouco maior. Cada grupo pode ter um percentual diferente, pode ser que no idoso seja um percentual, no jovem vai ser outro. Quando você tem o estudo da vacina, você tem que ver se aquela população estudar quanto tem de idoso, quanto tem de jovem. Ou seja, cada grupo tem uma resposta diferente. A gente precisa fazer um programa só sobre vacina, né? Acompanhar, mas provavelmente sim. Vai ser bacana mesmo fazer, né? Só sobre vacina. Para dar esperança para quem está em casa, que é bacana mesmo, viu? Só cortar um pouquinho, doutor, aqui a nossa conversa para mudar e continuar falando de saúde, é claro. Às vezes você vai perceber uma espécie de acne na axila. Aí você fala assim, gente, mas o que é isso? Você já ouviu falar em hidradanite suporosa? Um nome diferente que a gente vai aprender agora com a Vale Infusões. Meu nome é Fernanda Caldeira, eu sou médica aqui da Vale Infusões e hoje a gente vai conversar sobre hidradenite supurativa. A hidradenite é uma doença inflamatória, é uma das doenças de pele que causa maior impacto nos pacientes, né? O impacto social, o impacto psicológico. São lesões inflamatórias extremamente dolorosas que formam nódulos, principalmente em área de dobras, como virilha, axila, no peito, entre as mamas. Ela é mais comum entre as mulheres e alguns fatores são agravantes dessa doença tão impactante como o fumo, o cigarro e a obesidade. Ela não tem uma causa específica ainda bem determinada, mas a gente sabe que esses fatores influenciam bastante e pode ter um componente genético associado. No tratamento, além de orientar o emagrecimento dos pacientes e a parada do uso do cigarro, a gente pode usar drogas anti-inflamatórias, antibióticas e até drogas imunobiológicas, que são drogas injetáveis para o controle de uma doença tão difícil e tão impactante. Bom, essa foi uma das orientações sobre hidradenite supurativa. Vamos falar de calor? Aliás, muito calor é o que vem por aí na previsão do tempo. E se você está achando que está quente, pode piorar, viu? Vamos falar da região aqui, então. Campos do Jordão, máxima de 27 graus, mínima de 14, muito sol por lá, sem chuva. Taubaté, Cachoeira Paulista, Jacareí, máxima de 37 graus. 37 graus, sem previsão de chuva também no litoral, máxima de 30 em Caraguatatuba e Ilhabela. Bora ver o dia de hoje, a tarde de hoje e a semana em São José. Máxima de 37, depois segue assim na sexta-feira. Sábado esfria um pouquinho, vai para 28, mas é um esfriar de mentirinha, né, só? Café com leite. Máxima de 27, vamos combinar que não é frio, né, gente? Mais perto de 37, então se prepara, viu, gente? Semana quente mesmo e sem previsão de chuva. E começou hoje o pagamento da prorrogação do auxílio emergencial para quem não é beneficiário da Bolsa Família. O auxílio de até 4 parcelas será de R$300 ou R$600 no caso de mães que sejam chefes de família. O pagamento seguirá no mês aí do nascimento. Então, por exemplo, hoje vai receber os nascidos em janeiro. Todas as parcelas serão pagas até o dia 29 de dezembro. E daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Agora são 2h20, não sai daí.